Senhor Oliveira não pode descer aqui. Este bairro não é seguro para o senhor, gritou Carlos, seu motorista, enquanto Eduardo já tinha uma mão na maçaneta da porta. Carlos, preciso caminhar. Só preciso caminhar, respondeu Eduardo com voz cansada. Te ligo quando terminar. Mas, senhor, a reunião com os investidores japoneses é em 2 horas. Não podemos chegar atrasados de novo. Eduardo parou. Era verdade. Havia chegado atrasado a 3 reuniões importantes nesta semana. Desde que Maria morreu, tudo lhe dava igual. Os negócios, o dinheiro, os contratos milionários, nada fazia sentido. Cancele a reunião, disse finalmente. Diga que estou doente. Doente? Mas, senhor, é a 3ª vez este mês que cancela. Faça o que eu estou mandando, gritou Eduardo, surpreendendo a Carlos e a ele mesmo. Nunca havia gritado com alguém da sua equipe. Me desculpa, Carlos, só faça isso, por favor. Desceu do Mercedes preto e começou a caminhar pelas ruas do bairro Cidade Tiradentes. As casas eram pequenas, com tinta descascada e quintais cheios de brinquedos quebrados, muito diferente do seu apartamento na Vila Olímpia. Mas por alguma razão gostava de estar ali. As pessoas o cumprimentavam sem conhecê-lo. As crianças brincavam nas ruas sem medo. As mães penduravam roupas no varal enquanto cantavam. Vida real. Isso era o que via. Vida real que ele havia perdido há muito tempo, enterrada entre reuniões de diretoria e jantares de negócios. Estava caminhando há 1 hora quando viu um cartaz amarelo colado na porta de uma escola primária. Baile de pai e filha, hoje, 19 horas. Ficou parado diante do cartaz lendo as palavras uma e outra vez. Lembrou quando Maria lhe havia dito que queria uma menina. Para você dançar com ela nas festas da escola, havia dito enquanto preparavam o jantar no seu apartamento de recém-casados. Imagina, Eduardo, uma pequeninha com meus olhos e seu sorriso. Mas Maria nunca pôde ter filhos. Os médicos disseram que era impossível depois do acidente. E agora ela não estava mais aqui. Um soluço o tirou dos seus pensamentos. A alguns metros, sentada nas escadas da escola, havia uma menina de uns 8 anos. Usava um vestido azul com rendas brancas, claramente novo, e sapatos que brilhavam sob a luz da tarde. Mas estava chorando. Eduardo olhou ao redor. Não havia nenhum adulto por perto. Os pais e as meninas começavam a chegar para o baile, mas esta pequena estava completamente sozinha. Aproximou-se devagar, como se fosse um animal assustado. — Você está bem? Perguntou em voz baixa. A menina levantou a cabeça. Tinha os olhos inchados de tanto chorar e as bochechas vermelhas. — É o baile de pai e filha, e eu estou sozinha, disse com voz quebrada. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Essas palavras tão simples e tão dolorosas o atravessaram por completo. — Onde está seu pai? Perguntou, sentando-se no degrau ao lado dela. — Não tenho pai, respondeu a menina, limpando o nariz na manga do vestido. — Bem, tenho, mas não mora conosco, e mamãe está trabalhando, sempre está trabalhando. — Como você se chama? — Camila. E o senhor? — Eduardo. — Muito prazer, Camila. A menina o olhou de cima a baixo. Eduardo sabia que seu terno de R$ 5.000 e seus sapatos italianos contrastavam completamente com aquele lugar, mas Camila não parecia intimidada. — O senhor tem uma filha? Perguntou. — Não, respondeu Eduardo. Não tenho filhos. — Então por que está aqui? Era uma boa pergunta. Por que estava ali? Não fazia ideia. Só sabia que não podia ir embora e deixar essa menina chorando sozinha. Estava caminhando e viu o cartaz, disse. — Sabe o que, Camila? Se você quiser, posso ser seu pai por esta noite. Os olhos da menina se iluminaram pela primeira vez. — Sério? Dançaria comigo? — Claro que sim, mas só se você quiser. Camila ficou pensando um momento, mordendo o lábio inferior. Mamãe diz que não devo falar com estranhos. Sua mãe tem razão. É muito inteligente, disse Eduardo. Mas olha, ali está a diretora da escola. Podemos perguntar para ela se está tudo bem, que tal? Camila assentiu e se levantou alisando o vestido. Está bem, senhor Eduardo, mas só por esta noite, né? Só por esta noite, prometeu, embora por dentro sentisse que algo havia mudado para sempre. Ai, que bom que chegou, Camila.
exclamou a professora Rodrigues quando viu a menina se aproximar com Eduardo. Já pensei que não ia vir. Professora, este é o senhor Eduardo. Vai dançar comigo porque meu pai não pôde vir, disse Camila segurando a mão de Eduardo naturalmente. A professora olhou Eduardo com curiosidade. Sua roupa cara e seus modos elegantes não passavam despercebidos. O senhor é parente da Camila? Perguntou com tom cauteloso. Não, senhora. Sou um amigo da família, mentiu Eduardo. A mãe da Camila teve que trabalhar e me pediu para acompanhá-la. Que bonito quando os vizinhos se ajudam, disse a professora sorrindo. Podem entrar, já vamos começar. O salão estava decorado com balões rosa e azul. As mesas tinham toalhas brancas e centros de mesa, com flores de papel. Os pais conversavam entre eles, enquanto as meninas corriam de um lado para outro animadas com a festa. Eduardo se sentiu deslocado. Todos os outros pais usavam roupas simples, camisas de trabalho, calças jeans, sapatos confortáveis. Ele parecia um pinguim no meio de um grupo de pombos. — Está nervoso, senhor Eduardo? Perguntou Camila, notando que ele havia ficado quieto. Um pouquinho, admitiu. Faz muito tempo que não danço. Não se preocupe, eu ensino. Mamãe me fez praticar a semana toda. A música começou. Era uma canção lenta e doce que falava dos laços entre pais e filhos. Os outros casais se acomodaram na pista de dança, e Camila puxou Eduardo para o centro. Põe sua mão aqui, disse colocando a mão de Eduardo na sua cintura. E eu ponho a minha no seu ombro. Assim. Eduardo se abaixou um pouco para ficar na altura da menina. Camila era tão pequena que mal chegava ao seu peito, mas dançava com uma graça natural que o surpreendeu. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntou enquanto se moviam no ritmo da música. Mamãe me ensinou. Ela diz que dançar é como voar, mas com os pés no chão. Enquanto dançavam, Eduardo notou como Camila brilhava de felicidade. Seu sorriso era tão grande que chegava a doer as bochechas, e seus olhos pretos pareciam duas estrelinhas. Pela primeira vez em meses, Eduardo sentiu algo parecido com paz. Sabe o que, senhor Eduardo? Disse Camila enquanto rodavam. O senhor dança muito bem para um senhor tão grande. Obrigado, pequena. Você também dança muito bem para uma menina tão pequena. A música mudou para uma mais alegre, e Camila começou a fazer passos mais complicados. Eduardo a seguiu como pôde, e logo os dois estavam rindo, enquanto tentavam não pisar nos pés um do outro. Olhem que casal bonito! Gritou uma senhora de uma mesa. Que orgulhoso deve estar da sua filha. Eduardo sentiu um nó na garganta. Por um momento se imaginou que Camila realmente era sua filha, que ele era um pai normal, numa festa normal, dançando com sua pequena. Está bem, senhor Eduardo? Perguntou Camila, notando que ele havia parado de se mover. Sim, minha menina, estou perfeito. Continuaram dançando até a música terminar. Camila não se separou dele a noite toda. O apresentou às amigas como meu pai Eduardo. Pediu para ele ajudá-la a se servir ponche e até conseguiu que participasse da dança das cadeiras. Quando a festa terminou, Camila estava cansada, mas feliz. Sentou-se no colo de Eduardo enquanto esperavam que sua mãe chegasse. Senhor Eduardo, pode ser meu pai todos os dias? Perguntou encostando a cabeça no seu peito. Eduardo não soube o que responder. Sentiu que o coração ia sair do peito. Camila, Camila, onde você está? Uma mulher jovem entrou correndo no salão. Tinha o cabelo preto preso num rabo de cavalo desarrumado. Vestia uniforme de enfermeira e parecia muito cansada. Mamãe! Gritou Camila correndo em direção a ela. Olha, veio meu pai Eduardo para dançar comigo. A mulher olhou Eduardo com confusão e um pouco de medo. Pai Eduardo, quem é o senhor? Perguntou abraçando Camila protetivamente. Eduardo se levantou devagar, sabendo que o momento mágico havia terminado. Sou Eduardo Oliveira. Muito prazer, senhora. Valéria Gonzalez, respondeu ela sem estender a mão. Pode me explicar o que está fazendo com minha filha? Mamãe, não seja mal educada, repreendeu Camila. O senhor Eduardo é muito bom. Dançou comigo porque você não pôde vir. Valéria olhou Eduardo com desconfiança, mas também com um pouco de gratidão. O senhor é professor da escola? Perguntou.
Não, senhora, eu só estava passando por aqui. A explicação soou mais estranha do que havia esperado. Estava passando por aqui, repetiu Valéria, apertando mais Camila contra ela. E decidiu dançar com uma menina que não conhece? Mamãe, já disse que ele é bom, protestou Camila. Me ajudou porque estava chorando. Estava chorando? Por que não me contou nada? Perguntou Valéria, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. Porque sabia que não ia poder vir. Sempre tem que trabalhar no plantão da noite. Valéria sentiu uma pontada de culpa. Era verdade. Havia 3 meses trabalhando dobrado no hospital para pagar as dívidas que ficaram da cirurgia de sua mãe. Mas não podia permitir que um estranho se aproximasse de Camila. Não importava quão boas fossem suas intenções. Senhor Oliveira, agradeço muito ter ajudado minha filha, disse Valéria se levantando. Mas agora temos que ir. É claro, respondeu Eduardo. Só queria ter certeza de que ela estava bem. Não quero ir embora, gritou Camila de repente. Quero ficar com o pai Eduardo. Camila, não chame ele de pai. Ele não é seu pai, repreendeu Valéria. Mas foi mais pai esta noite do que meu pai de verdade em toda a minha vida. O silêncio que se seguiu foi incômodo. Eduardo viu como Valéria lutava entre a vergonha e a raiva. Camila, vá se despedir das suas amigas. Saímos em 5 minutos, disse Valéria. Quando a menina se afastou, Valéria se aproximou de Eduardo. Olha, senhor Oliveira, não sei quem é nem por que fez isso, mas minha filha já tem problemas suficientes sem que apareçam estranhos confundindo ela ainda mais. Senhora Gonzales, eu não queria... Sabe o quê? Não me importa o que queria. Só se afaste da minha filha. Eduardo assentiu, sabendo que ela tinha razão. Havia sido um impulso estúpido. Que tipo de homem se mete na vida de uma menina desconhecida? A senhora tem razão. Desculpa o incômodo, disse e se virou para ir embora. Senhor Eduardo, espera, gritou Camila, correndo até ele. Não vai se despedir de mim? Eduardo se abaixou e a abraçou. Se cuida muito, pequena. Foi uma honra dançar com você. Vou ver o senhor de novo? Eduardo olhou para Valéria, que balançou a cabeça negativamente. Não acho, minha menina, mas nunca vou esquecer desta noite. Camila lhe deu um beijo na bochecha e correu de volta para sua mãe. Durante o caminho para casa, Valéria não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Camila não parava de falar do senhor Eduardo, que era muito alto, que cheirava bem, que tinha as mãos suaves, que dançava melhor que os pais das suas amigas. Quando chegaram à sua casa pequena, Valéria ajudou Camila a trocar o vestido e a levou para a cama. Mas em vez de dormir, a menina continuou falando. Mamãe, você acha que o senhor Eduardo tem uma filha? Não sei, meu amor. Por quê? Porque se não tem, podia me adotar. Assim eu teria um pai e ele teria uma filha. Seria perfeito. Valéria sentiu o coração partir. Sabia que Camila sofria por não ter um pai presente, mas nunca havia dito isso tão claramente. Camila, meu amor, as coisas não funcionam assim. Uma pessoa não pode adotar crianças só porque quer. Mas por que não? Se ele é bom e eu preciso de um pai, porque não conhecemos ele. Pode ser uma pessoa má que só se faz de boa. Mas, mamãe, ele dançou comigo. Homens maus não dançam com meninas pequenas. Valéria não soube o que responder. Depois que Camila dormiu, ficou acordada pensando. Decidiu pesquisar na internet para ver se encontrava algo sobre esse tal Eduardo Oliveira. O que encontrou a deixou sem palavras. Eduardo Oliveira era o diretor executivo de uma das maiores empresas do Brasil. Havia fotos dele em revistas de negócios, em eventos sociais, em galas beneficentes. Era milionário. Mas também encontrou algo mais. Artigos sobre a morte de sua esposa há 6 meses, num acidente de carro. Nas fotos mais recentes se via acabado, triste, como se tivesse perdido o interesse na vida. Valéria se sentiu mal por ter sido tão mal educada com ele. Talvez realmente tivesse sido um impulso de ajudar Camila, não algo planejado. No dia seguinte, quando estava preparando o café da manhã, o telefone tocou. Senhora Gonzales, aqui fala Eduardo Oliveira. Liguei para me desculpar pelo que aconteceu ontem. Valéria quase derrubou o telefone. Como conseguiu meu número? Pedi para a diretora da escola. Senhora, eu sei que meu comportamento foi estranho,
mas queria explicar que não tive más intenções. Senhor Oliveira, só quero que saiba que ontem Camila me ajudou mais do que eu a ajudei. Há meses não me sentia tão vivo. Valéria ficou calada, pensando. Poderíamos nos ver para conversar? Perguntou Eduardo. Entendo perfeitamente se disser que não, mas gostaria de explicar melhor. Valéria olhou para o quarto onde Camila ainda dormia. Desde que acordou, não havia feito outra coisa senão perguntar pelo senhor Eduardo. Está bem, disse finalmente. Pode vir esta tarde, mas só para conversar. Obrigado, senhora Gonzales, não vai se arrepender. Valéria desligou o telefone e se perguntou se não estava cometendo um erro enorme. Mamãe, mamãe, já chegou o senhor Eduardo! Gritou Camila da janela, grudando o rosto no vidro. Valéria alisou a blusa pela terceira vez e respirou fundo. Estava nervosa a tarde toda, limpando a casa e se perguntando se havia feito certo em aceitar a visita. Quando abriu a porta, Eduardo estava parado no degrau com um buquê de flores amarelas e uma caixa de chocolates. Boa tarde, senhora Gonzales. Estas são para a senhora, disse entregando as flores. E isto é para Camila. Chocolates! Exclamou Camila, aparecendo como um raio. Obrigada, senhor Eduardo. Como vai me chamar? Como você quer que eu chame? Perguntou Eduardo, se abaixando para ficar na altura dela. Seu Eduardo, respondeu Camila depois de pensar um momento. Assim chamo os senhores de quem gosto. Gostei, seu Eduardo está perfeito. Valéria os convidou a entrar. A casa era pequena, mas muito limpa e aconchegante. Havia fotos de Camila por toda parte, plantas nas janelas e um sofá que claramente havia visto dias melhores. Quer algo para beber? Perguntou Valéria. Tenho água com açúcar, café... O que a senhora tomar está bom, respondeu Eduardo, sentando-se cuidadosamente no sofá. Camila subiu no sofá ao lado dele sem nenhum constrangimento. Seu Eduardo, por que tem um terno tão elegante? Perguntou. Parece desses senhores que saem na televisão. Camila, não seja curiosa, repreendeu Valéria da cozinha. Não se preocupe, está tudo bem, disse Eduardo. Trabalho num escritório, Camila, por isso tenho que usar ternos. E o que faz no escritório? Dou ordens, vou a reuniões, assino papéis importantes. Como ser chefe? Algo assim. Que legal! Quando eu crescer também quero ser chefe, mas de médicos como mamãe. Valéria voltou com 3 copos de água com açúcar e se sentou na cadeira em frente ao sofá. Senhor Oliveira, ontem me disse que queria me explicar o que aconteceu. Estou escutando. Eduardo tomou um gole de água e se acomodou no sofá. Senhora Gonzales, o que aconteceu ontem foi completamente espontâneo. Estava caminhando pelo bairro, vi o cartaz do baile e depois vi Camila chorando. Não pude ir embora e deixá-la assim. Mas por que estava caminhando por aqui? Este bairro não é exatamente onde mora gente como o senhor. A senhora tem razão. Ultimamente tenho estado perdido. Minha esposa morreu há 6 meses e desde então não encontro sentido em nada. Caminhar por bairros diferentes me ajuda a pensar. Valéria notou a tristeza nos seus olhos quando falou da esposa. Sinto muito, disse. Deve ser muito difícil. É sim, mas ontem, quando dancei com Camila, senti algo que não sentia desde que Maria morreu. Alegria, propósito, como se fosse útil de novo. Maria era sua esposa? E perguntou Camila. Sim, pequena, era muito bonita e muito boa como sua mãe. E vocês não tiveram filhos? Camila, isso é muito pessoal, repreendeu Valéria. Não, está tudo bem, disse Eduardo. Não pudemos ter filhos, Camila, mas Maria sempre quis uma menina. Acho que por isso me conectei tanto com você ontem. Camila se aproximou mais dele no sofá. Sabe o que, seu Eduardo? O senhor pode ser como meu pai e eu posso ser como sua filha. Assim os dois temos o que queremos. Eduardo sentiu a garganta fechar. Camila, vá para seu quarto fazer a lição, disse Valéria. Ah, mas mamãe... Sem mais vamos. Quando Camila saiu, Valéria se aproximou mais de Eduardo. Senhor Oliveira, vou ser bem direta. Minha filha já sofreu bastante por não ter um pai presente. Não vou permitir que o senhor entre na vida dela só para desaparecer quando se cansar de brincar de ser pai. Entendo perfeitamente sua preocupação, mas não estou brincando.
Desde ontem, não consigo parar de pensar em Camila. E o que propõe? Que venha nos visitar de vez em quando, se a senhora me permitir. Poderia ajudá-la com as lições, levá-la ao parque e conversar com ela. Só isso. Valéria o estudou por um momento. Por que faria isso? O que ganha? Companhia, propósito, uma razão para me levantar de manhã. E se Camila se apegar demais? Senhora Gonzales, acho que já é tarde demais para isso. Camila já se apegou, e eu também. Valéria suspirou. Podia ver que Eduardo era sincero. Está bem, pode vir nos visitar, mas com regras. Nada de presentes caros, nada de promessas que não possa cumprir. E se alguma vez decidir que não quer mais continuar, me avisa primeiro, não a Camila. Aceito todas suas condições, disse Eduardo. Obrigado por me dar esta oportunidade. Mamãe, já terminaram de conversar? Gritou Camila do quarto. Sim, meu amor, venha cá. Camila correu de volta para a sala. Seu Eduardo vai ficar para jantar. Eduardo olhou para Valéria, que assentiu. Se não for incômodo, adoraria ficar. Perfeito, vou fazer coxinhas, são as melhores do mundo. Enquanto Camila ajudava a mãe na cozinha, Eduardo ficou no sofá sorrindo. Pela primeira vez em meses tinha algo pelo que esperar. 3 meses depois, 3 meses haviam passado desde que Eduardo se tornou parte da rotina de Camila e Valéria. Nas terças e quintas, chegava depois do trabalho para ajudar Camila com as lições, e nos sábados a levava ao parque enquanto Valéria descansava dos plantões no hospital. Naquele sábado, Eduardo havia levado Camila ao parque de diversões. Enquanto a menina brincava nos balanços, ele checava alguns e-mails de trabalho no celular. Seu Eduardo pode me empurrar mais forte? Gritou Camila do balanço. Claro que sim, pequena, respondeu guardando o telefone. Enquanto empurrava o balanço, Camila disse algo que o deixou sem palavras. Sabe o que, seu Eduardo? Queria que fosse meu pai de verdade. Eduardo parou completamente. Por que diz isso, Camila? Porque o senhor vem me ver, brinca comigo, me ajuda com as lições. Meu pai de verdade nunca faz nada disso. Você fala muito com seu pai? Não. Mamãe diz que ele mora muito longe e que está ocupado, mas eu acho que não se importa comigo. Eduardo sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Que tipo de homem abandona uma menina como Camila? Camila, tenho certeza de que ele se importa sim. Às vezes, os adultos têm problemas complicados que as crianças não entendem. Mas o senhor não vai me deixar, né? Nunca, pequena. Te prometo. Camila sorriu e continuou no balanço, mas Eduardo ficou pensando no que havia dito. Havia prometido algo que talvez não pudesse cumprir. Naquela noite, quando chegou em casa, Eduardo não conseguia parar de pensar em Camila. Havia começado a querê-la como se fosse sua própria filha, mas sabia que não era e que talvez algum dia seu pai biológico aparecesse e a levasse embora. Na segunda-feira de manhã, Valéria estava preparando o café quando o telefone tocou. Valéria, aqui é o Ricardo. Valéria sentiu o sangue gelar. Fazia mais de 1 ano que não sabia nada de Ricardo, o pai de Camila. O que você quer, Ricardo? Quero ver minha filha. Sei que você tem um namorado novo e que ele está brincando de ser pai da Camila. Isso não me agrada nada. Como sabe disso? Tenho minhas fontes. Vi as fotos no Facebook. Camila muito contente com um senhor elegante no parque. Valéria se amaldiçoou por ter postado aquelas fotos. Havia parecido tão normal compartilhar a felicidade de Camila. Ricardo, você não tem direito de opinar sobre minha vida. Faz mais de 1 ano que não aparece. Sou pai da Camila. Tenho todos os direitos do mundo. Pai? Onde estava quando ela tinha febre? Onde estava quando começou a escola? Onde estava quando chorava perguntando por você? Estava trabalhando, tentando fazer dinheiro para mandar para vocês. Nunca mandou nenhum real. Bem, agora as coisas mudaram. Tenho um trabalho estável e quero que Camila venha morar comigo. Valéria sentiu o mundo desabar. Você está louco se pensa que vou dar minha filha. Não é só sua filha, Valéria. Também é minha, e não vou permitir que outro homem a eduque. Outro homem? Eduardo tem sido mais pai para Camila em 3 meses do que você em toda a sua vida. Aí está o problema. Camila não precisa desse cara. Precisa de mim. Sou seu pai verdadeiro. Ricardo, por favor. Camila já tem uma vida aqui.
Tem sua escola, seus amigos e vai ter seu pai. Vou falar com um advogado, Valéria. Vou pedir a guarda. Você não pode fazer isso. Claro que posso. Sou o pai legal da Camila. Está na certidão de nascimento. Nenhum juiz vai preferir um estranho ao pai biológico. Valéria começou a chorar. Ricardo, te imploro, não faça isso com Camila. Ela está feliz. Vai estar mais feliz comigo. Nos vemos no tribunal. Valéria desligou o telefone e ficou tremendo na cozinha. Justo nesse momento, Camila saiu do quarto. Mamãe, por que está chorando? Não é nada, meu amor. Só estou um pouco cansada. Quer que eu ligue para seu Eduardo? Ele sempre faz você se sentir melhor. Valéria abraçou a filha com força. Sim, meu amor. Liga para seu Eduardo. 1 hora depois, Eduardo estava na cozinha de Valéria escutando toda a história. O que você sabe do Ricardo? Perguntou. É um irresponsável. Quando Camila nasceu, prometeu que íamos ser uma família, mas aos 6 meses, desapareceu. Desde então aparece e desaparece quando quer. Paga pensão? Nunca pagou nada, nem mesmo nos aniversários de Camila. E agora quer a guarda? Diz que sim. Diz que não vai permitir que outro homem eduque sua filha. Eduardo ficou pensando. Valéria, você precisa de um advogado, um bom advogado. Não tenho dinheiro para isso, Eduardo. Mal consigo pagar as contas da casa. Eu arranjo o advogado e pago tudo o que for necessário. Não posso permitir que... Eduardo, você não pode... Posso sim. Camila é importante para mim também. Não vou permitir que esse homem a leve. Valéria o olhou com lágrimas nos olhos. E se um juiz decidir que Ricardo tem razão, e se ele a levar? Isso não vai acontecer, te prometo. Mas por dentro, Eduardo estava com medo. Sabia que os juízes preferiam os pais biológicos, e ele não era nada mais que um estranho que havia chegado às suas vidas por acaso. No escritório do advogado, Dr. Martins, preciso que me diga a verdade. Que chances temos? Perguntou Valéria, sentada no elegante escritório do advogado que Eduardo havia contratado. O Dr. Martins tirou os óculos e suspirou. Senhora Gonzales, não vou mentir. No Brasil, os juízes tendem a favorecer os pais biológicos, especialmente se conseguem provar que mudaram e que têm estabilidade financeira. Mas e tudo que Ricardo fez? O abandono, a falta de apoio financeiro? Vamos usar tudo isso a nosso favor. Mas ele pode argumentar que agora está diferente, que tem trabalho estável, que quer recuperar o tempo perdido. Eduardo, que havia ficado calado, se inclinou para a frente. E se eu adotar Camila? Se Valéria e eu nos casarmos? Eduardo, não podemos nos casar só por isso, protestou Valéria. Por que não? Eu te amo, Valéria, e amo Camila. Talvez não seja a forma tradicional de fazer as coisas, mas... Senhor Oliveira, interrompeu o advogado. Mesmo que se casassem amanhã, Ricardo continuaria sendo o pai legal. Teria que renunciar voluntariamente aos direitos para que o senhor pudesse adotar Camila. E que probabilidade há de que faça isso? Quase nenhuma. Ele começou este processo justamente para evitar que o senhor se tornasse pai da Camila. Naquela noite, Eduardo ficou na casa de Valéria para jantar. Camila notou que os adultos estavam tristes e preocupados. O que vocês têm? Perguntou enquanto comia suas coxinhas. Nada, meu amor, só estamos cansados, mentiu Valéria. Seu Eduardo, o senhor também está cansado? Um pouquinho, pequena, mas me sinto melhor quando estou com você. Camila sorriu e continuou comendo. Depois do jantar, Eduardo a ajudou com as lições enquanto Valéria lavava a louça. Seu Eduardo, o senhor sabe que meu pai de verdade vai vir me ver? Perguntou Camila de repente. Eduardo quase engasgou com a água. Quem te disse isso? Minha tia Rosa disse que meu pai quer que eu vá morar com ele. Eduardo olhou para a cozinha onde Valéria havia parado de lavar louça para escutar. E você? O que acha disso, Camila? Que não quero. Ele nunca vem me ver, nunca me ajuda com as lições, nunca me leva ao parque. O senhor faz tudo isso. Mas ele é seu pai, não é? Não é, gritou Camila, surpreendendo Eduardo. Meu pai de verdade é quem está comigo quando estou triste, quem me cuida quando fico doente, quem dança comigo quando estou sozinha.
Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Camila, às vezes as coisas não são como queremos, mas... Seu Eduardo, o senhor me ama? Claro que sim. Te amo muito. E eu amo o senhor. Então pronto, o senhor é meu pai e eu sou sua filha. Valéria se aproximou e abraçou os dois. Meu amor, as coisas não são tão simples. Por que não? Se nos amamos, por que não podemos ser uma família? 3 semanas depois e 3 semanas depois estavam no fórum da família. Ricardo havia chegado com seu advogado, um homem mais velho que parecia muito seguro. Quando Ricardo viu Camila, tentou abraçá-la, mas ela se escondeu atrás de Eduardo. Oi, princesa, não me reconhece mais? Sou seu papai. Não quero falar com o senhor, respondeu Camila. Camila, não seja mal educada, disse Valéria. É que não conheço ele, não é meu pai. O juiz, um homem grisalho e sério, pediu que se sentassem. Senhor Silva está pedindo a guarda da menor Camila Gonzales. Pode me explicar por quê? Meritíssimo, sou o pai biológico de Camila. Durante um tempo tive problemas financeiros e não pude estar presente, mas agora tenho trabalho estável. E quero recuperar o tempo perdido com minha filha. E por que não exerceu seus direitos antes? Como disse, tinha problemas financeiros. Mas também porque a mãe de Camila não me deixava me aproximar. Isso é mentira, gritou Valéria. Senhora Gonzales, por favor, mantenha a calma, disse o juiz. Terá sua vez para falar. O advogado de Ricardo apresentou documentos mostrando que ele tinha trabalho estável e um apartamento adequado para Camila. Quando chegou a vez de Valéria, o Dr. Martins apresentou todas as provas do abandono de Ricardo. Falta de pagamento de pensão, ausência em eventos importantes, falta de comunicação. Meritíssimo, disse o Dr. Martins. O Sr. Silva esteve ausente por mais de 1 ano. Não pagou pensão, não visitou a menor, não participou da educação dela. Agora aparece só porque soube que há outra figura paterna na vida de Camila. E quem é essa figura paterna? O Sr. Eduardo Oliveira, que tem estado presente na vida de Camila durante os últimos 3 meses. O juiz olhou para Eduardo. Senhor Oliveira, qual é exatamente sua relação com a menor? Meritíssimo, conheci Camila por acaso. Estava sozinha e triste e decidi ajudá-la. Desde então tenho tentado ser uma figura paterna para ela. Tem intenção de se casar com a senhora Gonzales? Eduardo olhou para Valéria, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, meritíssimo. Queremos formar uma família. E você, Camila? Todos se surpreenderam quando o juiz se dirigiu diretamente à menina. Pode se aproximar, por favor? Camila se levantou e caminhou até a mesa do juiz. Camila, sabe por que estamos aqui? Sim, seu juiz. Porque esse senhor diz que é meu pai e quer que eu vá morar com ele. E você o que acha? Que meu pai de verdade é quem dançou comigo quando estava triste e não me deixou sozinha. Quem me ajuda com as lições, quem me leva ao parque, quem me cuida quando fico doente. E quem é essa pessoa? Seu Eduardo, respondeu Camila sem hesitar. Ele é meu pai de verdade. O silêncio na sala foi total. Até o advogado de Ricardo parecia impactado pelas palavras da menina. O juiz ficou olhando para Camila por um momento longo. Depois, se dirigiu a Ricardo. Senhor Silva, tem algo a dizer depois de ouvir sua filha? Ricardo parecia desconfortável. Não havia esperado que Camila fosse tão direta. Meritíssimo. A menina está confusa. Ele é um estranho que está manipulando ela. Eu sou seu pai biológico. Tenho direitos. Os direitos se exercem, Sr. Silva. Não se guardam numa gaveta até que convenham, respondeu o juiz com um tom severo. Mas, meritíssimo, eu mudei. Tenho trabalho, tenho onde morar. Sabe qual é a comida favorita de Camila? Bem, imagino que pizza, como todas as crianças. Sabe em que série está? No 2º ano, acho. Sabe quem é sua melhor amiga? Ricardo ficou calado. Não sabia nada disso. O juiz se dirigiu a Eduardo. Senhor Oliveira, pode responder as mesmas perguntas? Suas coxinhas favoritas são as que a mãe faz com queijo e champignon. Está no 3º ano. Sua melhor amiga se chama Sofia e mora 2 casas mais embaixo. Qual é sua matéria favorita? Matemática. Diz que quer ser médica como a mãe,
mas que também quer ser chefe como eu. E o que faz quando tem pesadelos? Vem para minha cama e pede para eu contar do trabalho até ela adormecer. O juiz assentiu. Senhor Silva, vou ser muito claro. Durante mais de 1 ano abandonou sua filha. Não pagou pensão, não a visitou, não se preocupou com sua educação ou bem-estar. Agora aparece porque outro homem está exercendo o papel que deveria ter exercido desde o princípio. Mas, meritíssimo, quero mudar. Quero ser melhor pai. Sabe o que, senhor Silva? Acredito que realmente quer mudar, mas não pode recuperar o tempo perdido tirando de Camila a estabilidade que já tem. O juiz se dirigiu a todos os presentes. Vou decretar um intervalo de 1 hora. Quando voltarmos, darei minha decisão. Durante o intervalo, Eduardo, Valéria e Camila foram almoçar num restaurante perto do fórum. Camila parecia mais tranquila que os adultos. Acham que o juiz vai me obrigar a ir com esse senhor? Perguntou. Não sabemos, meu amor, respondeu Valéria. Mas aconteça o que acontecer, sempre vai ser minha filha e sempre vou te amar. E o senhor, seu Eduardo? Camila, não importa o que o juiz decida, você sempre vai ser minha pequena e sempre vou estar aqui para você. Camila sorriu e continuou comendo. Quando voltaram ao fórum, o juiz já estava no lugar. Depois de analisar todas as provas e depoimentos, cheguei a uma decisão. A guarda da menor Camila Gonzales permanece com sua mãe, Valéria Gonzales. Valéria começou a chorar de alívio. Eduardo apertou a mão de Camila. Porém, continuou o juiz, o senhor Silva tem direito a visitas supervisionadas com a menor se ela concordar. O que significa isso? Perguntou Camila. Significa que pode ver seu pai Ricardo se quiser, mas não tem que morar com ele. E se não quiser vê-lo, então não tem o que ver? Não tem que ver, mas talvez no futuro mude de ideia. Ricardo se levantou furioso. Isso não vai ficar assim. Vou recorrer. É seu direito, senhor Silva, mas recomendo que, em vez de brigar pela guarda, brigue para ganhar o carinho de sua filha. 2 meses depois, chegou uma carta para Valéria. Era de Ricardo. Valéria, tenho pensado muito no que aconteceu no fórum. Você tem razão, fui um pai péssimo. Camila está melhor com você e com Eduardo. Decidi não recorrer da decisão do juiz. Mais ainda, decidi renunciar aos meus direitos paternos para que Eduardo possa adotar Camila oficialmente. Ela merece ter um pai que a ame de verdade. Assinei os papéis com meu advogado. Cuidem bem dela. Ricardo. Valéria correu para mostrar a carta a Eduardo. Isso é real? Perguntou Eduardo. Parece que sim. Podemos ir com o Dr. Martins para confirmar. 1 semana depois tinham a confirmação. Ricardo havia renunciado oficialmente aos direitos paternos. O que significa isso? Perguntou Camila. Significa que agora seu Eduardo pode te adotar oficialmente, explicou Valéria. Significa que pode ser seu pai de verdade perante a lei. Mas ele já não era meu pai de verdade? Sim, meu amor, mas agora será oficial. Camila se abraçou a Eduardo. Então posso chamar ele de pai em vez de seu Eduardo? Pode me chamar como quiser, pequena. Pai! Gritou Camila. Agora tenho um pai de verdade! Eduardo a levantou e a abraçou forte. E eu agora tenho uma filha de verdade. 3 meses depois, Eduardo organizou um baile beneficente para a fundação que havia criado em memória de sua esposa Maria. Convidou Valéria e Camila como suas convidadas especiais. Durante o evento, Eduardo subiu ao palco para fazer um discurso. Há 1 ano, eu era um homem perdido. Havia perdido minha esposa, e com ela, a esperança de ter uma família. Mas uma noite, uma menina me ensinou que a família não só se cria, também se encontra e se escolhe. Olhou para a mesa onde estavam Valéria e Camila. Essa menina me devolveu a vontade de viver, e sua mãe me devolveu a vontade de amar. Desceu do palco e caminhou até sua mesa. Tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou diante de Valéria. Valéria Gonzales, quer se casar comigo? Quer que sejamos uma família oficial? Valéria tapou a boca com as mãos, chorando. Diz que sim, mamãe, gritou Camila. Diz que sim. Sim, Eduardo. Sim, quero me casar com você.
O salão inteiro aplaudiu enquanto Eduardo colocava o anel em Valéria. Vamos ser uma família de verdade, gritou Camila abraçando seus pais. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu que tudo estava exatamente onde deveria estar. O casamento. O casamento foi celebrado 3 meses depois no jardim da casa nova que Eduardo havia comprado. Não era uma mansão, mas uma casa confortável e aconchegante num bairro tranquilo, com um jardim onde Camila podia brincar e um escritório onde Eduardo podia trabalhar de casa. "Está nervoso, pai?" perguntou Camila, enquanto o ajudava a arrumar a gravata. "Um pouquinho", admitiu Eduardo. "E você está pronta para ser minha dama de honra?" "Super pronta", respondeu Camila, dando uma volta para mostrar seu vestido rosa. "Acha que mamãe está bonita?" Sua mãe sempre está bonita, mas hoje está especialmente linda. Era verdade. Valéria havia escolhido um vestido simples, mas elegante, cor marfim, que a fazia parecer radiante. Haviam decidido fazer uma cerimônia pequena, só com a família mais próxima e alguns amigos. A madrinha de Camila, sua tia Rosa, havia vindo de Salvador. Carlos, o motorista de Eduardo, também estava ali com sua esposa. E a professora Rodrigues, que havia testemunhado como tudo começou, não havia perdido a celebração. "Prontos?" perguntou o juiz de paz que iria oficializar a cerimônia. "Prontos", responderam Eduardo e Valéria ao mesmo tempo. Camila caminhou primeiro pelo corredor, jogando pétalas de rosa e cumprimentando todos os convidados. Depois apareceu Valéria, caminhando devagar em direção a Eduardo. Quando chegou ao seu lado, Eduardo sussurrou: "Obrigado por me deixar fazer parte da sua família." "Obrigada por escolher fazer parte da nossa família", respondeu Valéria. A cerimônia foi curta, mas emotiva. Quando o juiz perguntou se queriam trocar votos pessoais, Eduardo pigarreou. "Valéria, há 8 meses eu era um homem vazio. Tinha dinheiro, tinha sucesso, mas não tinha propósito. Você e Camila me deram algo mais valioso que tudo isso. Me deram uma razão para acordar cada manhã querendo ser uma pessoa melhor." Valéria limpou uma lágrima antes de responder. "Eduardo, durante anos pensei que Camila e eu estávamos sozinhas no mundo. Mas você nos mostrou que a família pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Prometo que vamos construir juntos o lar que sempre sonhamos." "Podem trocar os anéis?" perguntou o juiz. "Eu tenho as alianças", gritou Camila, correndo até eles com uma almofadinha onde estavam as alianças. Eduardo pegou a aliança de Valéria e a colocou enquanto dizia: "Com esta aliança, prometo que vou cuidar de você e de Camila pelo resto da minha vida." Valéria fez o mesmo. "Com esta aliança, prometo que vamos ser a família que você sempre quis ter." "E eu prometo ser a melhor filha do mundo", gritou Camila, fazendo todos rirem. "Os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Eduardo e Valéria se beijaram enquanto Camila aplaudia e gritava: "Agora somos uma família oficial. A nova vida." A festa foi no jardim da casa. Havia música, comida caseira que haviam preparado todos juntos e muitas risadas. Camila não se separou de Eduardo a noite toda, o apresentando a todos como meu pai. 6 meses depois, Valéria deu uma notícia a Eduardo que o deixou sem palavras. "Tem certeza?" perguntou abraçando-a. "Absoluta certeza. Vamos ter um bebê." "Um bebê", gritou Camila, que havia escutado da escada. "Vou ser irmã mais velha." "O que acha, pequena?" perguntou Eduardo. "Está pronta para ser irmã mais velha?" "Super pronta. Vou ensinar ele a caminhar, a falar, a brincar. Vai ser o melhor irmãozinho do mundo." Quando nasceu Mateus, Camila cumpriu sua promessa. Se tornou a irmã mais velha, protetora e carinhosa que se podia imaginar. Eduardo a encontrava todas as manhãs junto ao berço cantando canções para o bebê. "Sabe o que, pai?" disse Camila uma manhã enquanto tomavam café. "Acho que Mateus se parece com o senhor." "Acha?" perguntou Eduardo carregando o bebê. "Sim, tem seus olhos e quando sorri fica igualzinho ao senhor." Valéria se aproximou e abraçou sua família. "Sabem o quê? Somos exatamente o que sempre sonhei que fôssemos." "O que é isso?" perguntou Camila. "Uma família completa. Pai, mãe, irmã mais velha e irmão mais novo, como nos filmes." "Mas melhor", disse Camila.
porque esta família é real. Eduardo olhou para sua esposa, sua filha adotiva e seu filho recém-nascido. Há um ano estava caminhando sem rumo pelas ruas, sentindo que sua vida não fazia sentido. Agora tinha tudo o que havia sonhado, e mais. Sabe o que é o mais incrível de tudo isso? Disse a Valéria naquela noite, depois que as crianças dormiram. O quê? Que tudo começou porque decidi caminhar por um bairro diferente. Se tivesse pegado outra rua, se tivesse chegado 5 minutos depois, se tivesse passado direto... Mas não passou direto, o interrompeu Valéria. Decidiu ficar, decidiu ajudar, decidiu fazer parte das nossas vidas. Vocês decidiram me deixar fazer parte das suas vidas, corrigiu Eduardo. Essa foi a decisão mais importante. Sabe o que acho? Disse Valéria. Acho que tudo acontece por alguma razão. Você precisava de uma família, nós precisávamos de um pai. O universo nos juntou no momento exato. O universo e um baile de pai e filha, acrescentou Eduardo sorrindo. O baile que mudou tudo. Ficaram abraçados no sofá escutando os sons do seu lar. Camila falando dormindo, Mateus respirando tranquilo no berço, o relógio da sala marcando as horas de uma vida cheia de amor e propósito. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo não sentia falta da sua vida anterior. Esta nova vida, construída dia a dia com amor e paciência, era exatamente onde queria estar. 2 anos depois, Eduardo estava sentado na primeira fila do auditório da Escola Municipal Professor Carlos Drummond de Andrade, com Mateus de 1 ano e meio no colo. Valéria estava ao seu lado, grávida de 6 meses da segunda filha. Já vai sair a Camila? Perguntou Mateus com sua vozinha. Já, meu amor, tenha paciência, respondeu Eduardo ajeitando o casaquinho dele. Pai, ali está, gritou Mateus, quando viu Camila sair ao palco com sua fantasia de dança folclórica. Camila já tinha 11 anos e havia crescido muito, mas continuava sendo a mesma menina doce e carinhosa que havia conhecido naquelas escadas há 3 anos. A apresentação era sobre as tradições brasileiras e Camila ia dançar quadrilha com sua turma. Eduardo tirou o celular para gravar, como fazia em todos os eventos importantes dos filhos. Olha só como nossa filha dança, sussurrou para Valéria. Ela está linda, está feliz, corrigiu Valéria. Essa é a maior mudança. Antes sempre parecia triste nos eventos da escola, porque não tinha para quem acenar na plateia. Era verdade. Eduardo lembrava das histórias que Valéria havia contado sobre os festivais anteriores, quando Camila subia ao palco e não tinha ninguém aplaudindo. Agora era diferente. Camila dançava com um sorriso enorme e sempre que podia, olhava para onde estavam eles e piscava. Quando terminou a apresentação, Camila correu até eles. Viram como dancei? Gostaram? Você estava incrível, meu amor, abraçou Valéria. Dançou como uma verdadeira profissional. Mila, Mila, gritava Mateus, estendendo os bracinhos para a irmã. Oi, meu bebê lindo, disse Camila, o pegando no colo. Viu como dancei? Bonito, respondeu Mateus aplaudindo. E o senhor, o que acha, pai? Perguntou a Eduardo. Acho que você é a melhor dançarina que já vi na minha vida, respondeu abraçando-a. Estou muito orgulhoso de você. Mais orgulhoso do que quando tirei 10 em matemática? Igualmente orgulhoso. Sempre estou orgulhoso de você, pequena. Depois do festival foram comer no seu restaurante favorito, um lugar familiar onde faziam as melhores coxinhas da cidade. Era o mesmo lugar onde haviam jantado na primeira vez que Eduardo visitou a casa delas. Sabem o que estava pensando enquanto dançava? Disse Camila enquanto comia. O quê? Perguntou Valéria. Na primeira vez que dancei com o pai na escola, quando estava chorando nas escadas. Eduardo parou de comer. Raramente falavam daquela noite, embora todos se lembrassem perfeitamente. Sério? Perguntou. Sim. Estava pensando que se não tivesse chorando naquele dia, talvez pai não tivesse se aproximado. E se pai não tivesse se aproximado, não seríamos uma família. Ai, minha menina, disse Valéria limpando uma lágrima. Não me faz chorar que estou grávida e choro por qualquer coisa. É que é verdade, mamãe. Tudo mudou por causa daquele baile.
Por isso agora sempre que danço me lembro daquele dia. E o que sente quando se lembra? Perguntou Eduardo. Felicidade, porque naquele dia conheci meu pai de verdade. Mateus, que não entendia muito a conversa, mas notava que todos estavam emocionados, decidiu se levantar na cadeira e gritar: "Família! Família!" Todos riram, e Eduardo o pegou no colo. "Sim, meu filho, somos uma família." Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Eduardo e Valéria ficaram no jardim da casa tomando chá e aproveitando o ar fresco. "Se imagina se eu tivesse me recusado a deixar você vir em casa naquela primeira vez?" perguntou Valéria. "Teria respeitado sua decisão", respondeu Eduardo, "mas teria doído muito." "Para mim também teria doído. Acho que desde aquele primeiro dia soube que você era diferente." "Como assim?" "Pela forma como olhava para Camila como se fosse a coisa mais importante do mundo, como se realmente se importasse." "É que me importava mesmo. Desde o primeiro momento me importei." Valéria se aconchegou contra ele. "Sabe o que mais gosto da nossa história?" "O quê?" "Que não foi amor à primeira vista entre você e eu. Foi amor à primeira vista entre você e Camila. E depois, aos poucos, fomos nos apaixonando." "Te parece ruim isso?" "Pelo contrário, me parece perfeito, porque significa que desde o princípio, o mais importante para você foi ser um bom pai." Eduardo ficou pensando nessas palavras. Era verdade. Seu primeiro instinto havia sido proteger e cuidar de Camila. O amor por Valéria havia chegado depois, naturalmente, conforme a conhecia e via que mãe incrível era. "Acha que Camila vai se lembrar de tudo isso quando for grande?" perguntou. "Tenho certeza, porque não foi só uma noite bonita. Foi o momento que mudou a vida dela para sempre." Nesse momento ouviram passinhos pequenos na escada. Camila apareceu no jardim de pijama de unicórnios. "Não conseguem dormir?" perguntou. "Venha cá, meu amor", chamou Valéria. "O que você está fazendo acordada?" "Estava pensando na bebê", disse Camila, se sentando entre os dois. "Acham que vai ser tão bonita quanto Mateus?" "Vai ser linda", garantiu Eduardo. "E vai ter a sorte de ter a melhor irmã mais velha do mundo." "Pai?" "Sim, pequena." "Obrigada por não ter passado direto naquele dia." Eduardo a abraçou forte. "Obrigado por ter me ensinado o que significa ser pai." Camila tirou algo do bolso. Era um papel dobrado. "Fiz isso para o senhor", disse entregando. Eduardo desdobrou o papel. Era um desenho de uma família. Um pai alto, uma mãe bonita, uma menina grande, um menino pequeno e um bebê na barriga da mãe. Embaixo estava escrito com letra de criança: "Obrigada por nos escolher." Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Obrigado por me escolherem", disse a elas. Os três ficaram abraçados no jardim sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado exatamente o que precisavam. Uma família construída com amor, paciência e a decisão diária de estarem juntos. E tudo havia começado com um simples baile. Se esta história tocou seu coração e fez você refletir sobre o verdadeiro significado de família, compartilhe com pessoas especiais que também vão se emocionar. As famílias mais bonitas não nascem do sangue, mas do amor, da dedicação e da decisão de estar presente nos momentos que mais importam. Como Eduardo nos mostrou, todos podemos escolher fazer a diferença na vida de alguém. E como Camila nos ensinou, o verdadeiro amor de pai se mede pela presença, não pelas palavras. Nos conte nos comentários de qual cidade você está lendo e qual parte da história mais te emocionou. Adoramos saber de onde são nossos leitores.